Não sei porquê, mas hoje tenho 2 microfones. Isso é o problema. Ele vai ver e depois vou ligar. Mas tenho 2 microfones hoje para melhorar o som. Não está a dar certo, não. Então... estamos a chegar ao fim de 2021 e significa que falta um pouco para completar os 52 temas bíblicos importantes para compreender melhor a Bíblia e a fé cristã. Hoje nós vamos estudar e aprender sobre o que significa e o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Então, no estudo de o que é o Evangelho, vamos estudar alguns pontos essenciais para perceber o que é o Evangelho. Primeiro, vamos estudar a própria palavra grega usada na Bíblia e o seu significado no Império Romano, ou seja, o seu significado no sociocultural e sociopolítico no contexto do Império Romano. Segundo passo, vou ver como a mesma palavra, nós vamos ver como a mesma palavra foi usada pelos autores do Novo Testamento. Terceiro passo é usar a informação que temos para identificar o que é e o que não é o Evangelho verdadeiro. E passo número 4 é a aplicação nas nossas vidas diárias. Posso usar ou não este microfone? Está sempre a casa. Mas experimenta mesmo assim. Vou experimentar. Ok, preparem-se. Ok. Já está ligado. Ok? Então, se eu com estes 2 microfones aqui começar a explodir ou alguma coisa começar em chamas, diga-me, faz favor, ok? Bem, agora, 4 coisas que vamos aprender hoje, mas antes de fazer isso, vamos orar. Deus Pai, nós primeiro queremos reconhecer a Tua presença aqui. Obrigado que Tu és um Deus presente mesmo, está conosco. Também, Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a aprender a Tua palavra e a aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Obrigado, Deus, por Jesus e pela salvação que Ele traz. Espero que, Pai, que através do nosso louvor recebeste glória. E através deste momento de estudar a Tua palavra, espero que Tu sejas bendito e que nós saímos aqui hoje transformados. Em nome de Jesus. Amém. Então, para compreender melhor o que é o Evangelho, vamos estudar a própria palavra grega usada na Bíblia e o seu significado sociocultural, ou seja, sociopolítico, no Império Romano. Isso é muito importante. A palavra grega, que não vou pronunciar muito bem, porque não falo aquela língua, mas é euangélica, significa evangelho, não foi inventada pelos autores do Novo Testamento. Nem era uma palavra cristã
Nós, quando nós falamos sobre o Evangelho, pensamos que é uma palavra cristã. A palavra tem a sua própria história. No Império Romano, a palavra Evangelho era usado para anunciar notícias que eram boas e importantes. Eram a boa nova, estes anúncios e notícias. E particularmente, o Evangelho, a boa nova, identificava um anúncio importante ligado ao imperador, o rei. Por exemplo, nasceu-lhe um filho, ou o imperador casou-se. Também o Evangelho era para anunciar sucesso militar. Tais boas novas eram inscritas e gravados em pergaminho, pedras e pilares, para que as pessoas soubessem a boa nova, para que as pessoas celebrassem as notícias, o Evangelho, e para que a população, os cidadãos, se mobilizassem e apoiassem o imperador e os líderes. O ponto da palavra Evangelho era uma palavra com implicações políticas. O Evangelho, a Boa Nova, era um anúncio para motivar os cidadãos a mobilizarem-se e apoiarem os seus líderes. Agora, vamos para a próxima parte do nosso estudo. Mas eu quero que guardem o que aprendemos acerca da palavra Evangelho. O significado e o próprio propósito dela, à luz da cultura romana, era mobilizar os cidadãos para apoiarem os seus líderes. Segunda coisa hoje, vamos ver como a mesma palavra foi usada pelos autores do Novo Testamento. Vamos ver que os autores do Novo Testamento usaram a palavra grega de algumas maneiras diferentes. Primeira maneira era em sentido estrito. Sentido estrito. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, 1 Coríntios, capítulo 15. Vou ler versículos 1 a 4. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Versículo 1. Quero recordar-vos, irmãos, a boa nova, Evangelho, que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar, se lhe forem fiéis. Tal como eu vou lá comuniquei. A não ser que a vossa fé tenha sido em vão. Versículo 3. Em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Outro texto, aliás, que vamos ver é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 11 e versículos 15 a 16. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11.
Isto é que está de acordo com a boa nova, evangelho glorioso de Deus bendito, a qual me foi confiada. Versículo 15. É bem certo e digno de confiança aquela palavra que se diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E o primeiro pecador sou eu. Versículo 16. Mas por isso mesmo é que fui tratado com misericórdia, para que Cristo Jesus pudesse mostrar, começando por mim, toda a sua paciência, isto a fim de servir de exemplo para aqueles que depois haviam de acreditar nele, a fim de alcançarem a vida eterna. Agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 a 10, e também capítulo 2, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus é que nos salvou e nos chamou de modo especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano, pela graça que desde sempre tinha passado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. Esta graça tornou-se conhecida agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e fez brilhar a esperança da vida eterna por meio do Evangelho. Capítulo 2, versículo 8. Lembrem-te de Jesus Cristo que ressuscitou entre os mortos, o qual é o descendente de David, segundo o meu Evangelho. Estes versículos nós podemos ver alguma coisa, o sentido do Evangelho. O sentido mais estrito é a mensagem que Jesus veio, ele deu a sua vida para resgatar a humanidade do poder do pecado e, no terceiro dia, ressuscitou. Quando falamos sobre o Evangelho, nós podemos falar sobre o Evangelho nesta maneira. Jesus veio, ele morreu por nós e ele ressuscitou, numa maneira estrita. Segunda maneira é o sentido mais amplo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 4. Romanos 1, versículos 1 a 4. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, e fui chamado... Eu, Paulo, sou servo de Cristo Jesus e fui chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho, boa nova de Deus. Esta boa nova já Deus a tinha prometido na Sagrada Escritura por meio dos seus profetas. Ela diz respeito ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo nascimento, ele era descendente de David, e pelo Espírito que santifica foi manifestado como Filho de Deus, com poder pela ressurreição dos mortos. E também em Marcos, capítulo 1, versículo 1, nós temos um sentido mais amplo. Marcos escreveu: este é o princípio da Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui nestes versículos nós podemos ver, além de falar sobre o facto que Jesus veio, ele deu a sua vida, ele morreu e ressuscitou, também podemos usar a palavra Evangelho para incluir todos os ensinamentos de Jesus. Também podemos incluir a ideia que Deus, ele cumpriu todas as profecias para que Jesus veio. O Evangelho é toda a vida de Jesus e os seus ensinamentos, milagres, mas também é simplesmente que ele veio, morreu e ressuscitou. Agora, estes versículos mostram que o Evangelho tem estes dois sentidos e são completamente normais e aceitáveis de falar assim.
Mas também é importante lembrar que o Evangelho, a Boa Nova, é o facto que Jesus veio, morreu, dando a sua vida para resgatar a humanidade do poder do pecado e também ressuscitou. Também toda a sua vida. Nós sabemos isso. Mas nós temos de usar esta informação para identificar o que é e não é o Evangelho verdadeiro. É muito importante. Nosso terceiro passo hoje. Temos de usar esta informação para identificar o que é e não é o Evangelho cristão. Veja Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Vou ler versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1. Versículos 6 a 9. Porque estamos a falar sobre, já sabemos o que é o Evangelho e temos de usar esta informação para identificar o que é e não é o Evangelho cristão. Gálatas 1, versículos 6 a 9. Admiro-me muito que estejam a abandonar tal depressa aquilo que vos chamou pela graça de Cristo e que estejam a seguir um evangelho diferente. Versículo 7. Não é que existe outro evangelho, mas a verdade é que há umas certas pessoas que vos causam confusão e que querem modificar o evangelho de Cristo. Que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos. Ainda que fôssemos nós próprios ou mesmo um anjo do céu, repito o que acabo de dizer. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquilo que receberam, seja maldito. Então, parte-chave aqui é que algumas pessoas estavam a seguir um evangelho diferente e algumas pessoas estavam a modificar o evangelho de Cristo. 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. 1 João 2. Meus filhos, o fim está próximo. Ouviram dizer que o anticristo havia de vir. Pois bem, ultimamente apareceram muitos anticristos. Por isso sabemos que o fim está próximo. Elas saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Estas pessoas que estavam a pregar um evangelho diferente, que teve crenças diferentes, saíram de onde? Da igreja. Estavam ali, no meio das pessoas, dos crentes. Agora, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a sã doutrina, mas o desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido. Há de ir à procura de muitos mestres. Deixam de prestar atenção à verdade e corram atrás de lendas. Mas tu, sei vigilante em tudo. Suporta as dificuldades. Comporta-se como mensageiro do Evangelho e cumpra a tua missão. É óbvio que alguns ensinamentos não encaixam no Evangelho
cristão. Lembram do meu exemplo na semana passada? Mudar o rótulo. Eu tirei o rótulo da água, garrafa de água, coloquei aqui neste pacote de sumo. E agora, como mudei o rótulo, significa que isso já é água, certo? Não, porque aqui lá dentro tem sumo ainda não está aberto. Então, o que nós lemos agora? Paulo escreveu, Timóteo, João escreveu, é que há pessoas que só mudam o rótulo. Elas pegam ideias e ensinamentos e depois usam um versículo aqui ou uma ali, ou tira partes da Bíblia dizendo, não, está tudo ok, tudo é cristianismo. E isso não é verdade. Tudo não é o Evangelho. Muitas pessoas ensinam filosofias, ideias e pensamentos que não são compatíveis com o Evangelho. E elas ensinam como se tais coisas fossem compatíveis ou como se fossem mesmo o Evangelho. Às vezes usam alguns textos, versículos, outras vezes tiram versículos e textos para provar que estão a pregar o Evangelho. Paulo, Timóteo e João e outros enfrentaram este problema e o problema continua até hoje. Tomamos como exemplo o Evangelho da prosperidade. Também é conhecido por Evangelho de saúde e riqueza. O Evangelho da prosperidade concentra-se basicamente em posses materiais, bem-estar físico, o sucesso nesta vida, que inclui principalmente recursos materiais abundantes, saúde, roupas, carros, casas, promoções no trabalho, sucesso nos negócios e bem com as outras ambições da vida. Neste Evangelho, Deus é como um mordomo no céu. Ele tem de responder aos nossos desejos. O que eu quero, tenho de falar e pronunciar tal coisa, já é minha, no nome de Jesus, e proclamar que eu vou receber aquela coisa. O meu relacionamento com Deus é que Ele tem de fornecer tudo o que eu quero. Deus, eu não gosto do meu carro, porque já foi fabricado em 2002. Eu quero aquela BMW ali. Eu quero cor encarnada. Eu quero tudo novo. E no nome de Jesus, tu tens de me dar. Já é minha. O carro é meu, já. Deus, eu tenho esta dor aqui. No nome de Jesus, tu tens de me curar. Deus, o meu filho precisa de emprego. No nome de Jesus, aquela empresa ali vai dar emprego. Isso é mandar que Deus faz o que nós queremos. Nós somos os patrões, não Deus. Deus não é o Senhor. Nós somos os senhores. E Ele tem de nos servir. É um evangelho falso. Agora, algumas pessoas estão a pensar, não, mas a Bíblia fala sobre o facto que qualquer coisa que nós pedimos no nome de Jesus ou no nome de Deus, Ele vai fazer. Mas veja bem o que João disse em 1 João 5, versículo 14. 1 João 5, versículo 14. 1 João 5, versículo 14. A confiança que temos em Deus consiste nisso. Se lhe pedirmos alguma coisa, Ele atende-nos. É isso que diz? Não. Se lhe
pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele atende-nos. Qualquer coisa que nós pensamos que necessitamos, nós temos de orar e dizer: Deus, a tua vontade seja feita. A tua vontade, não a minha. Porque eu gosto deste mundo. Mas este mundo não é boa coisa. Então, nós temos de lembrar que Deus não tem de nos servir. Nós temos de servir Deus. Porque Jesus deu a sua própria vida. Ele ressuscitou. Ele veio para nos salvar. E Ele merece o nosso serviço. Deus não é nosso mordomo. Ele não é. Ele não é a multibanco que tem de dar dinheiro quando eu mal usei o meu dinheiro em vez de fazer um bom plano. Eu tomei a decisão de gastar o dinheiro numa maneira terrível, numa maneira estúpida, e depois tenho de ir a multibanco que se chama Deus e Ele tem de ajudar-me. Eu peço desculpas, mas isso não é o Evangelho. Agora, o Evangelho da prosperidade não é a boa nova. Outro evangelho falso é a salvação pelas obras. Já lemos 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10. Agora, vamos ver Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça que estão salvos mediante a fé, isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Sabemos que qualquer ensinamento que proponha a possibilidade de se salvar através de obras não é a boa nova. É uma religião que vai escravizar as pessoas. A boa nova é que Jesus veio, morreu e ressuscitou para que tenhamos uma reconciliação com Deus. Somos reconciliados com Deus por causa da obra que Jesus fez na cruz. Não por causa de qualquer coisa eu estou a fazer ou tu estás a fazer. A salvação pelas obras é muito injusta, porque é muito fácil dizer que eu sou melhor do que a pessoa mais má que podemos imaginar. É fácil comparar-me com um assassino e dizer, mas eu sou muito melhor. É muito fácil olhar para Pedro e dizer, eu sou muito melhor em comparação de Pedro. É muito fácil para Gabriel olhar, não, eu sou muito melhor do que Daniel. A salvação pelas... Eu faço muito mais do que Tatiana. E por causa disso, ela não é tão boa como eu sou. Eu sou uma boa pessoa. Deus vai me aceitar. Mas nestas comparações, estamos a comparar somente os efeitos de pecados. Ou seja, uma mentira pode ter um efeito ou impacto muito menor do que matar uma mãe com 4 filhos. Então é fácil comparar-me com alguém que é pior do que mim. Porque eu sei, olha, fulano ele bate na sua mulher. Eu não. Mas eu bato com palavras em vez da minha mão. Então, ninguém está a discutir se uma ação
tem um impacto menos grave ou um tem impacto mais destruidor. O que está em causa quando falamos sobre salvação é estar separado com Deus. É se quebramos as expectativas de Deus. Não se eu sou muito melhor do que outra pessoa, ou se tu és muito melhor do que outra pessoa. É se quebramos as expectativas de Deus. Então, quais expectativas? Eu não vou falar sobre os 10 mandamentos. Muitas pessoas gostam de ir lá, mas eu sei, há outras pessoas que vão dizer, não, 10 mandamentos, Antigo Testamento, nós somos uma igreja do Novo Testamento, então isso é isso para outro dia. Hoje, em vez de 10 mandamentos, abram as vossas Bíblias em Mateus. Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 36. Jesus está ali com os líderes. Versículo 36, Mateus 22. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu-lhe, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Este é que é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. Versículo 39. O segundo é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O essencial de todo o ensinamento da lei e dos profetas está nestes 2 mandamentos. Meus amigos, eu tenho uma pergunta. Alguém aqui consegue afirmar que cumpriu sempre estas palavras de Jesus? Vamos esquecer os 10 mandamentos por um momento. Mas pode afirmar que nunca quebrou estes 2 mandamentos? Ninguém aqui pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Vamos parar de nos comparar com pessoas que são os piores exemplos de humanidade. Vamos comparar-nos com as expectativas que são, com as expectativas de Deus. Assim sabemos logo que cada pessoa violou os desejos de Deus, cada pessoa é pecadora. Cada pessoa pecou. O Evangelho da salvação pelas obras é uma religião pesada. Quantas obras boas tenho de fazer para ganhar o favor de Deus? Para cobrir o facto de que desprezei o meu vizinho ontem. Mas também eu ignorei o meu vizinho 10 vezes em 2021. 5 vezes em 2020 e durante 2020, 2019 e 2018 não importei-me com os problemas do meu tio, muito complicado porque ninguém gosta dele, ele é problemático e muitas vezes ignorei ele. Quantas orações tenho de fazer para ganhar o perdão só por causa daqueles pecados? Estás a perceber? O Evangelho da salvação pelas obras é pesado e traz medo e incerteza. Qual foi a resposta de Pedro quando as pessoas lhe perguntaram o que devem fazer para ser salvos? Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Pedro estava a falar, pessoas ficaram mesmo percebendo que elas pecaram contra Deus, elas não estavam em relacionamento com Deus, e elas perguntaram, o que nós devemos fazer para ser salvos? Pedro respondeu, versículo 38, arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus para que Deus vos perdoe os pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa de Deus é para
vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor nosso Deus quis chamar. A resposta de Pedro não foi orar 10 vezes. Não foi orar 25 vezes. Não foi fazer obras e ações ajudando tal tio mal disposto que ninguém gosta. Não. Era arrepender-se. O que significa? O que significa arrepender-se? Significa confessar os seus pecados e deixar a sua vida pecaminosa, a sua vida pecadora para trás. Arrepender-se significa virar-se e ir a outra direção. Deixar os pecados para trás. Com fé em Jesus, a sua obra, não a nossa obra. Não qualquer coisa que nós podemos fazer. Mas com fé em Jesus e a sua obra, passando pelas águas de batismo, sabemos que nós somos salvos. Tu podes saber que és salvo mesmo. Sendo libertado de pecado, medo e opressão satânica, vais querer servir Deus. As tuas obras serão obras que nascem de gratidão, não para convencer Deus que tu estás muito bom, ou uma boa pessoa. Obras não são para ganhar o favor de Deus. Nós queremos fazer boas obras por causa da gratidão. Já somos salvos. Deus existe e há muitas maneiras de o conhecer e servir. É outro evangelho falso. Já falamos sobre 2 evangelhos falsos e o terceiro evangelho falso é que Deus existe e há muitas maneiras de o conhecer e servir. O cristianismo é uma das verdades. Islão, hindu, Buda, magia, tudo está ok. Está a adorar o mesmo Deus. E até às vezes as pessoas gostam de ouvir isso. Porque hoje eu posso servir Jesus. Amanhã as palavras de Buda é mais confortável, então vou seguir o Buda. E tudo está bom nos olhos de Deus. Mas isso não é verdade. Quando começamos a falar sobre pecado, que todas as religiões não ensinam a mesma ideia. Os pregadores do evangelho falso, que todos os caminhos vão para Deus, elas permitem que a cultura ou filosofias, outras religiões, determinam o que Deus quer e não quer. Elas usam outras coisas para determinar o que Deus vai aceitar e não vai aceitar. A Bíblia é só um documento muito flexível, está a ver? Muito flexível. Está muito flexível. Nós podemos tirar isso, aumentar isso, mudar rótulo. Então, isso é um evangelho falso. E sabemos isso por causa do capítulo 17 e outros capítulos, mas capítulo 17 de Atos. Veja comigo, Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Já falei sobre isso este ano, mas em Atos, capítulo 17, Paulo está em Atenas. E ele está ali, ele está a ver, ele veio todas aquelas estátuas, deuses. E veja a resposta do Paulo. Paulo 17, vamos começar em versículo 16. Enquanto estava em Atenas, em Atenas por Silas e Timóteo, Paulo sentia-se revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Outros deuses. Ele não disse que boa coisa.
todos os ídolos, todos os deuses vão para o mesmo lugar. Amém e aleluia. Não, ele não disse isso. Agora, versículo 18. Versículo 18. Alguns filósofos trocaram impressões com ele, com Paulo. Uns disseram, o que é que este fala barato queria dizer? Outros afirmaram, parece que é propagandista de outros deuses. Diziam isso porque Paulo lhe anunciavam a boa nova, o Evangelho acerca de Jesus e sua ressurreição. Versículo 23. Com efeito, quando dei uma volta, Paulo está a falar, aqui dei uma volta pela cidade e vi os vossos mandamentos religiosos, reparei num altar que tinha estas palavras escritas, ao Deus desconhecido. Pois bem, é esse Deus que adoram sem o conhecer, é o Deus que eu vos falo. Versículos 30 e 31. Deus passou por cima da ignorância das pessoas até aos dias de hoje. Mas agora Ele ordena que toda a gente, em toda parte, se arrependem-se dos seus pecados. Marcou um dia para julgar o mundo com justiça por meio de um homem a quem designou e deu autoridade diante de todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Ele falou e ensinou sobre Jesus. Ele não disse, sim, muito bom, tudo vai para o mesmo Deus. Ele aceita tudo. Ele explicou claramente. Há um só Evangelho. Um só Evangelho verdadeiro. Uma boa nova só. Agora, falamos sobre o Evangelho verdadeiro no sentido mais amplo e também estrito. Também falamos sobre vários evangelhos falsos. Mas, para concluir, eu quero que nós apliquemos tudo isso. Quero que apliquemos tudo isso às nossas vidas diárias. Vamos ligar tudo o que aprendemos com as nossas vidas. Há um evangelho que é a verdade. E há muitos evangelhos falsos que não são boa nova. A boa nova verdadeira é que a palavra eterna veio e chama-se Jesus, era perfeita e ofereceu-se como sacrifício para resgatar a humanidade do poder de Satanás e Jesus ressuscitou. Também não podemos e não devemos esquecer que a palavra grega traduzida por evangelho tem um significado sociocultural na luz do Império Romano, ou na luz da cultura do Império Romano. O evangelho, uma boa nova, a luz sociocultural do Império Romano era anunciado para motivar as pessoas a apoiar o seu rei. Era anunciado para que as pessoas apoiassem o seu... você está a pensar sobre almoço, você já está a sonhar com almoço. Então, era anunciado para apoiar o seu rei. Agora, abrem as vossas Bíblias em Isaías 9. Isaías 9, versículos 6 a 7. Isso é importante. Isso é muito importante. Isaías 9, 6 a 7. Lembrando o significado da palavra evangelho. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, foi-nos dado um filho, o governo está
sobre os seus ombros. Estes serão os seus títulos: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. O seu governo da paz e de desenvolvimento nunca terá fim. Ele chefiará com uma justiça e uma honestidade perfeitas, desde o trono do seu pai David. Terá verdadeira justiça e paz a todas as nações. Trará verdadeira justiça e paz a todas as nações do mundo. Isto acontecerá mesmo, pois no seu zelo o Senhor dos Exércitos está especialmente empenhado em que tal se realiza. Vou ler noutra tradução. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe de Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando os autores do Novo Testamento usaram a palavra evangelho, eles conheceram o seu significado sociocultural. Não foi por acaso que eles a usaram. Estavam a relatar que um rei verdadeiramente justo, um rei que é príncipe de paz, um rei que oferece libertação da opressão, que está a oferecer um novo caminho que leva todos que o caminhavam à paz, liberdade, justiça, reconciliação. O novo rei que nunca vai oprimir pessoas estabeleceu o seu reino. Eles escolheram a palavra evangelho por causa do facto que estava a anunciar o novo rei, o novo reinado. Isso é tão importante para nós percebermos. Com toda a informação que estudamos, eu tenho uma pergunta. Quando usamos a identificação evangélica, eu sou um evangélico, tu és um evangélico. Nós somos evangélicos. O que significa? Significa que a nossa aliança está com o Rei Jesus. E, como tal, vamos tomar uma posição contra injustiça, maltratos, exclusão e discriminação. Significa que vamos ajudar as pessoas que estão a sofrer. Identificarmos-nos como evangélicos significa que vamos levar a boa nova do nosso Rei a todas as pessoas. Significa que vamos ser pessoas de graça, perdão, misericórdia, paz, justiça, esperança e promover graça, perdão, misericórdia, justiça, paz e esperança. Significa que a nossa aliança está com Jesus e não com um outro poder. E nós podemos dizer, e nós temos de dizer, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. E de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A outra tradução diz, a nossa cidadania.
A nossa cidadania, porém, está nos céus. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós dizemos, nós somos pessoas que acreditam no Evangelho de Jesus, estamos a dizer que já temos aliança com outra rei. A nossa aliança está com Jesus. E o que Ele quer é mais importante de qualquer outro poder neste mundo. Ponto final. E nós temos de falar contra maldades, injustiças, discriminação. Nós temos de ajudar as pessoas que estão a sofrer, porque nós temos a única boa nova, que verdadeiramente nunca vai oprimir alguém. Nós temos um rei que nunca vai destruir a pessoa que quer conhecê-lo. Nós temos um rei que está pronto a ajudar-nos a viver uma vida muito, muito diferente, muito melhor do que nós podemos imaginar. Mas é importante lembrar que há muitos evangelhos falsos. Por que queremos muitos bens deste mundo? Por que estamos a correr atrás daquele evangelho falso? Por que queremos tentar fazer tantas boas obras, pensando que Deus nunca pode me perdoar, menos de que fazer muitas boas coisas? Isso é mentira. Jesus já fez tudo na cruz. É um evangelho falso a misturar a Bíblia com outras coisas. Vamos acabar confusos, tristes, sem esperança. Estás cansado de correr atrás de evangelhos falsos? Há um evangelho verdadeiro. Jesus Cristo. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. E se quiser receber Jesus como seu Salvador, fala conosco, fala comigo. Pare de correr atrás das coisas falsas. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Ajuda-nos, Deus, a confiar somente em Jesus. Não nas nossas obras, ou as nossas forças. Tira todos os desejos dos bens deste mundo, que não vão trazer felicidade. Ajuda-nos a confiar em Ti, que Tu vais dar-nos exatamente o que nós necessitamos. Ajuda-nos também, Pai, a levar a Tua boa nova para pessoas que não conhecem o Senhor, para o mundo inteiro. Ajuda-nos a promover paz que vem de Ti, justiça que vem de Ti, misericórdia, esperança. Pai, por favor, transforma os nossos pensamentos para que nós possamos ser verdadeiramente diferentes. Transforma-nos. No nome de Jesus eu oro. Amém.